Educar nunca exigiu tanto. A escola é a única instituição brasileira que ainda está de pé. A igreja, seja ela qual for a religião, está em crise. As famílias, na sua maioria, estão desestruturadas, renunciando muitas vezes o papel delas como educadoras. E para completar, a internet evidencia os tempos líquidos profetizados pelo sociólogo Zygmunt Bauman. Nossos alunos padecem de referenciais positivos, têm dificuldades de estabelecer limites. Uma geração de jovens brilhantes, capazes de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas precisando de bons exemplos e de escolas absolutamente comprometidas. Nosso papo começa por aí com o convidado do Falando Nisso de hoje, o professor Gilson Figueiredo, que dedica tempo integral a construir cidadãos. Ele é natural de União, tem graduação em eletrotécnica pelo IFP, a antiga Escola Técnica, em Letras pela Universidade Federal do Piauí e em Direito pela Universidade Estadual do Piauí. É pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas, do MBA em Gestão Empresarial, e é um preocupado e comprometido dono de escola. Colégio CPI, onde também atua como professor de língua portuguesa. Ele ministra aulas há 28 anos. E o Gilson Figueiredo é o nosso convidado de hoje. Professor, muito obrigada, bem-vindo ao Falando Nisso. E a gente vai falar sobre educação, esse assunto que interessa tanto e mais do que nunca. O senhor dá aula há 28 anos, o CPI faz 18 anos em 2013. É claro que você acompanhou muitos processos de mudanças na área da educação. O senhor podia relatar alguns deles, os caminhos que foram apontados ao longo de quase 3 décadas como professor e 18 como dono de escola? São 28 anos lidando diretamente com a educação. Certamente eu vi muitas histórias diferentes. Se você traçar um paralelo, Maia, entre há 20 anos atrás e hoje, há uma grande evolução dos tempos, do comportamento, das atitudes. Então, por um tempo, a escola dividia a educação muito com a família. Hoje, parte da educação é competência só da escola. E existem muitas influências do meio, da internet, das influências do meio de comunicação. Então, educar é uma tarefa hoje muito difícil, muito complicada. A educação hoje ela está muito pontuada por influências negativas. Então não é fácil, qualquer família, qualquer uma, educar hoje um filho, porque ele recebe as mais diversas influências possíveis, de todos os meios. E o professor hoje, ele tem um desafio maior ainda, porque além de ser professor, ele tem que ser advogado, psicólogo, babá. À medida que a família renuncia, aumenta a responsabilidade da escola, que é, de fato, como eu falei, a única instituição que está de pé. O professor, Maia, ele é um misto de tudo, é verdade, você foi feliz nesse comentário. Ele é psicólogo, ele é amigo, ele é pai, ele é colega, ele é parceiro, e tem que ser, porque muitos alunos carecem de uma compreensão maior. Muitas pessoas vivem, muitas famílias desgarradas, muitas pessoas que vivem morando só. Então, cabe à escola o papel de educar definitivamente. E a gente tem essa função, esse dever. E é compromisso nosso. Quem se mete com a educação tem que entender que sua função é essa, incluir, trazer para o seu lado, educar, formar, não só informar, mas, sobretudo, formar e transformar. Por que você resolveu ser professor e apostar na educação há 28 anos? Porque hoje, por exemplo, o magistério, né, a educação, ela não atrai tanto. E atrai os abnegados, aqueles que fazem questão, mas não é uma área tão atrativa. Eu não estou falando da área empresarial, da área da educação, que a gente vai já entrar nela, mas da área mesmo do magistério da educação. Há 28 anos... Você, até pelo seu currículo, poderia ter sido outras coisas, né? Exercido outras profissões. Por que professor? Maia, eu nasci professor. Se eu tivesse uma nova oportunidade, eu seria professor. Professor, né, uma dedicação. É algo que você faz mais por comprometimento do que por dinheiro. Eu, de cedo, tive meu pai, apesar de analfabeto da roça, mas ele me levava para... Seu pai era analfabeto? É, analfabeto. Ele cuidava de uma roça, vaqueiro, cuidava de uma roça. E eu me lembro que, em época de festejo, ele comprava literatura de cordel. Então, ele lia para mim aquela literatura e tal,
E aquilo me influenciou muito. Ele lia o que ele decorava, né? Porque ele não sabia ler direito, ele via cantar e aí eu, o repentista. Meu primeiro livro, me lembro que foi Patativa do Assaré, Cante Lago Canto Cá. Que referência boa. E aí eu me apaixonei muito pela linguagem, pela língua portuguesa, e daí nasceu essa paixão pela educação. Mas eu adoro ser professor, poderia ser outras coisas, mas professor é para mim um exercício muito natural. Eu sou professor com muita naturalidade. Eu não me esforço para ser professor. Eu não me esforço para dar aula. Eu faço isso com muita naturalidade. Ser educador para mim é algo divino, gostoso. Eu tenho prazer, tenho orgulho de ser educador. E se tivesse uma nova chance de nascer, eu seria de novo educador. Aliás, antes de falar de uma pessoa que deu um depoimento sobre o seu trabalho, essa coisa da vocação de ser professor, eu queria só falar da história do teu pai. Você conseguiu alfabetizar como professor o seu pai? A gente troca livros tipo assim, tipo literatura de cordel. Ele ainda hoje bebe da fonte do cordel, é a literatura dele. Algumas poesias, né? Que em CD eu compro e levo para ele, tal, ele gosta de ouvir e tal. Então teve essa influência dele, sim. Mas ele não sentiu necessidade ou interesse de aprender a ler e escrever? Mesmo tendo não, eu não sei te explicar, ele não foi para a escola, mas ele lê. Olha, ele é um autodidata. Ele lê, né? ele lê e escreve normalmente, mas não foi a escola, não. Com certeza, de alguma forma, você pegou, então, esse talento a partir dele, né? A coisa do depoimento, a gente pesquisa sobre os nossos convidados. E o professor Edivar Castelo Branco, ele deu um depoimento sobre você como professor, que é super interessante. Ele disse que você ensina com brilhantismo aquilo que é mais importante para o povo, que é a linguagem, né? Que é o comunicar. A gente vai ver esse depoimento e eu queria o teu comentário sobre isso. Vamos lá. O sucesso do Colégio CPI hoje se deve nada mais, nada menos do que a direção profícua, responsável e principalmente profissional do professor Gilson. A cidade de Teresina, a comunidade piauiense, está de parabéns por ter à sua disposição um colégio que recebe a direção, recebe a orientação de professores realmente profissionais e é uma instituição hoje de ensino reconhecida e toda a comunidade sabe de que os princípios adotados na escola são aqueles que a própria família necessita para dar aos seus filhos, de modo tal que todos eles tenham sucesso na vida. O sucesso depende, sobretudo, de inteligência, criatividade, envolvimento, participação e desse trabalho dioturno que ele tem junto à família piauiense. Gilson, Colégio CPI, comunidade piauiense, nossos parabéns. Como é que é ver pessoas do nível do professor Edivar Castelo Branco dar um depoimento assim? Porque assim, é um atestado de talento, de competência e de ter certeza que se está no caminho certo. Um depoimento do Dr. Edivar é muito importante, pela figura que ele é, pela competência que ele tem. E a linguagem, na verdade, Maia, tudo é linguagem. E o que é a linguagem? É a capacidade que nós temos de manifestar emoções, sentimentos, o que pensamos, o que achamos. E eu acredito que tenho essa habilidade em traduzir aquilo que eu aprendi de língua portuguesa para os meus alunos. E acho que o Edivar foi um pouquinho generoso. Agora, vamos falar do CPI. Como é que você transformou um curso de inglês nessa estrutura que você tem hoje, né? Com 18 anos. Era um curso de inglês no começo, né? Português e inglês. Português e inglês. Daí o nome CPI. Uhum. Então, o CPI nasceu de fato assim, mas se você lembra, houve um tempo em que as pessoas faziam curso de português ali, redação acolá, inglês mais adiante. De maneira que você ficava peregrinando. E eu tive uma ideia. Eu vou juntar, fazer um centro de comunicação, onde vai existir o português, o inglês, a redação. E daí nasceu o CPI, curso português e inglês. Também me lembro que esse nome era muito comum na televisão. Eu digo, vai dar certo. E aí eu peguei juntei e fiz um centro de comunicação. E tudo nasceu muito modesto, muito simples. E hoje o CPI, eu tenho orgulho de contar para você, que é o maior colégio do Piauí. São mais de 3.000 alunos. São 4 unidades. Responsabilidade. Tudo isso em 18 anos. A gente começou com o curso português e inglês, depois virou colégio CPI. E são 4 unidades e hoje o CPI é a maior escola do Piauí.
Vocês têm lá uma disciplina, uma área que é interessante, é a área de empreendedorismo. Aí eu queria saber de você, qual é a importância de ensinar empreendedorismo? Porque, além da responsabilidade de formar cidadãos, se tem hoje a responsabilidade também de se formar pessoas competitivas. Como você, com a experiência que você tem, pensa disso? O que é que você pensa sobre isso? Maia, você às vezes é uma escola falando o quê? Que formando cidadãos, preparando cidadãos. Não é dever da escola. Como é dever de um banco ser seguro. É dever da escola ensinar, educar, é dever. O diferencial nosso é que, além de tudo isso, nós temos uma matéria chamada empreendedorismo, que vai desde o primeiro aninho. Eu já ganhei 2 prêmios nacionais. Eu representei o Brasil na Nigéria. Olha que interessante. Como a gente sabe pouco, né, sobre os nossos valores na educação. E o Piauí tem tantos, a gente sempre faz só o foco no negativo. E essa, por exemplo, é uma informação que para a gente é importante. Já ganhei 2 prêmios nacionais e representei o Brasil na Nigéria, outra vez na Argentina, com essa matéria empreendedorismo. Ela existe desde o primeiro aninho. Então, vocês formam cidadãos e líderes. Líderes. Né? O aluno CPI, ele sai preparado para fazer, ele pode ser o que ele quiser. Ele pode ser um médico empreendedor, um educador físico empreendedor, um professor empreendedor, o que ele quiser. De modo que ele sai da escola com consciência do que é mercado, do que é empresa, do que é empreendedorismo. Um outro destaque que eu achei interessante é que vocês têm uma grife própria, né? Tem uma grife. Pois é, o que eu acho interessante é que hoje, cada vez mais os grupos, eles têm suas próprias identidades. E particularmente na área em que você atua, porque o CPI hoje, com essa quantidade de alunos, são crianças e adolescentes de qual faixa? A partir de 2 anos. De 2 anos até? Até 17 anos. Olha a responsabilidade. E nesses grupos, principalmente na fase da adolescência, a partir das identidades é que você se insere no grupo. Quer dizer, você tem que ter os mesmos valores dos grupos e tal. E a questão da moda, as referências que se tem disso são muito inclusivas também. E vocês terminaram entrando nessa onda também. Quer dizer, como é que funciona? Mas, na verdade, o CPI rompeu muita barreira. Nós abrimos mão de muita coisa, assim. Você lembra que antigamente as escolas eram muito rígidas. Você tinha que ter uma calça da cor X, uma meia branca, um sapato preto. Nós rompemos com tudo isso. Deixamos o aluno mais à vontade. Mas lá tem uma farda. Tem uma farda. Sim. Agora é uma farda bem prazerosa, bem gostosa. Confortável, bonita. Ele tem prazer de vestir. E tem outras alternativas. Ele tem uma fardazinha única para ir para a escola todo dia. Ele tem outras opções. O que acontece, mas você não pode abrir nunca mão de escola, é de disciplina. Aí não tem acordo. Precisa haver disciplina, precisa haver limite. Agora, você querer fazer educação por conta de um tênis, de uma meia branca, isso é bobagem. Valorizar o que de fato não tem importância. O que não é tão importante. O que não se pode esquecer em escola jamais, Maia, é a disciplina, é o limite, é o respeito, é a ética. São os valores morais. Esses aí não tem acordo. Você tem que fazer, é dever, é obrigação sua. Porque independente da família fazer ou não, a sua parte você tem que fazer. O projeto pedagógico de vocês, ele preza, ele valoriza que tipo de desafio? Porque a escola está cheia de desafio, porque os desafios dos alunos são da escola. E aí a gente fala dos temas transversais. Hoje a gente tem a questão da sexualidade, quer dizer, a vida sexual das pessoas está cada vez mais precoce. A gente tem a questão das drogas, uma guerra que a gente tem perdido. A gente tem a questão da violência. E isso tudo, a violência em casa, urbana, isso tudo o aluno vem cheio dessas emoções, positivas ou negativas, independente de que escola seja, privada ou particular, e isso vai para a escola, que é um palco de transformação importante se tiver um projeto pedagógico focado. Qual é o de vocês? Mas observe que na escola você reúne os mais diferentes tipos de pessoas. Você reúne pessoas das mais variadas categorias. Então fica difícil você dizer assim, Gilson, todo mundo vai seguir a mesma linha? Nem sempre. Agora, é preciso que a gente tenha, desde cedo, muito cedo, a cultivar valores. E tem seu tempo, tem sua época. Não é em qualquer instante que você fala de sexo. Nem em qualquer instante que você fala de droga. Existem as etapas e elas são rigorosamente cumpridas. E outra coisa, para falar desses temas, precisa de pessoas qualificadas, né? E preparadas. Não dá para se falar de qualquer forma, né? Exatamente. Como é que vocês lidam com a questão da internet na escola? A questão dos iPads, como é que vocês estão encarando essa fase agora, onde os alunos estão todos conectados em redes sociais? De que maneira vocês usufruem disso, desse universo? Se você disser que o aluno não usa a internet no celular,
É mentira, ele usa. O que a gente tem que fazer é um trabalho de convencimento, de orientação, de acompanhamento. Agora, é claro que ele, pelo telefone dele, ele conversa, ele troca ideia, é possível sim. Agora, depende de como você lida, trata. É o tal do limite, né? É o tal do limite. A questão é como você lida com isso, é a forma de você tratar, é a forma de você convencer. Hoje, Maia, não é pela força, é pelo diálogo, é pelo entendimento, é pela conversa. Traga para si o problema, assuma e divida com ele e converse. É possível sim chegar a um acordo. Não se chega, é como antigamente, com ameaça, com violência. É preciso, sabe, quebrar as barreiras. Traz o aluno para o teu lado, conversa com ele. É possível mudar sim. Deixa eu aproveitar que eu estou falando com um professor de 28 anos, né? Ele abriu mão de muita coisa para se dedicar a essa carreira que terminou sendo uma carreira de sucesso, exitosa. É importante nesse momento a gente mostrar exemplos positivos na área da educação para dividir alguns momentos do CPI, né? E da vida do professor Gilson Vasconcelos com vocês. Vamos dar uma olhada nas imagens. Essa imagem, você e o Caio Blas. Seguinte, quando eu lancei o CPI, eu tinha que ter um impacto. Como é que eu vou fazer um impacto na sociedade? E eu percebi que esse rapaz fazia uma peça aqui em Teresina. Se você lembra, ele fazia uma novela chamada O Anjo Caiu do Céu. Ele contracenava com Tarcísio Meira. Sim, e era uma identidade rápida. Pois é. Aí o que eu saquei? Vamos lá, então, fazer um comercial com ele. Ele vai ser o garoto propaganda do CPI. Então, quando ele apareceu na televisão, não apareceu na mídia, como garoto propaganda do CPI, causou um impacto muito grande na sociedade. Então, o CPI passou a estar em muita evidência, a ser comentado demais. Então, foi um projeto, foi uma ideia que foi aí lançada, deu certo, e o Caio ele foi por um tempo garoto propaganda do CPI. A cara do CPI, boa cara, Foi. Boa escolha. A Jovem, próxima imagem. Você faz de tudo, né? Pois é. Ali era o seguinte, quando eu fui lançar o CPI, eu não tinha como fazer propaganda, eu não tinha recurso financeiro. Então, eu fazia aulas dramatizadas, eu criava personagens. E eu fazia teatro. Isso foi em que ano da escola? Tipo, 5 anos não, que a escola isso foi existia? Assim, primeiro nasceu o curso português e inglês. Então, como eu não tinha como divulgar isso aí, eu inventava aulas com humor. Tipo, em vez de eu contar uma história de um livro, eu dramatizava aquela história. Que interessante. E aí eu criava personagens. E era diferente. E isso atraía muito os alunos, porque eu não só contava a história, como eu também dramatizava a história. Então, se você me conta uma história, eu posso até me lembrar. Mas se você me emocionar, eu não esqueço nunca. E foi dessa forma. Era essa aposta. E aí eu fiz muito isso. Eu fazia personagens, eu criava... E você ainda faz isso? Porque hoje, isso é atual ainda. Hoje eu tenho um pouco de vergonha. Vergonha com tanta mas eu confesso que eu fiz muito. Um professor tão experiente com vergonha. Aí. Ali foi um café-aula. Café-aula foi o seguinte, eu não tinha mais o que inventar, inventei uma aula de madrugada. A aula começava meia-noite e até 5 da manhã. Para que público? Para o aluno que ia fazer vestibular, sim, ensino médio. E quando amanhecia o dia, a gente tomava um café junto. Passava a noite estudando, assistindo a aula. A gente passava a noite... E vendo você vestido assim. E ali eu fazia, naquele personagem, eu fazia Reginaldo Rossi. E eu sempre tinha um personagem para apresentar. Então, as minhas aulas, eu pegava uma letra do Reginaldo Rossi. Tipo o quê? Essa aí foi Garçom. Sim, claro, o clássico do Reginaldo, né? E eu trabalhava... Mas você cantava? Eu fingia que cantava, porque minha voz é difícil. Eu já ia pedir para você cantar. Não para você isso não. E aí, o que eu fazia? Eu imitava e eu pegava a letra e fazia a aula em cima daquela letra. E aí eu analisava a letra toda, sintaticamente, tal, de maneira que ficava uma coisa muito engraçada. Eu imagino. E tudo a ver com a madrugada, né, Reginaldo Rossi? Aí, uma professora escovando os dentes de uma criança. Pois uma criança especial, né? A gente tem um carinho muito grande pelas crianças com alguma deficiência. Vocês conseguem fazer a inclusão de crianças, de Fazemos. alunos com deficiência? Porque em Teresina não é uma realidade ainda. Olha, Maia... Quantos alunos vocês têm com esse perfil? A gente tem, acho que, 6 alunos nesse perfil. E a gente, assim, tem escola que recusa. Muitas. Tem escola que exige que paguem não sei quem para acompanhar a criança. Nós temos orgulho de receber. O CPI, você vê, ele tem várias crianças com deficiência, são muito bem-vindas. E depois que você começa a conviver, o amor, o sentimento parece que dobra, triplica, não sei como. Essas crianças têm uma magia nelas que só vêm convivendo para justificar. Muito bacana, parabéns.
por ser inclusivo. Aí é um momento de aula, né? Se você observar, a rotina de vocês, né? se você observar o CPI, ele talvez seja mais moderno em escola de Teresina. Tudo que você imaginar de recurso tecnológico, Vocês têm, tipo o quê? O mais recente? Som, data show, lousa interativa, tudo que você imaginar a gente tem. Aí todas as salas são muito bem equipadas. O professor hoje, ele só usa o pincel se ele quiser. Ele tem todos os recursos. Você, com tanta experiência, você ainda dá aula? Dou aula e tenho o prazer de dar aula. Aula de português? Aula de português. Você dá aula de análise sintática? Gente, que coisa, análise sintática, muito difícil. Pois é, mas é uma questão de tempo, depois você aprende rápido. Mas assim, português é uma matéria gostosa. Você ainda usa o pincel? Uso o pincel, uso os recursos tecnológicos. Mas não se fantasia mais? Não fantasio mais, hoje tem um pouquinho de... Fazer um abaixo-assinado na sua escola para você mas voltar a ser fantasiado. Muito. Aí são momentos também do CPI, né? Se você observar aí, foi o primeiro aninho do CPI. A gente tinha nessa época rápido. pouco mais de 16 alunos só nessa turminha. Aí foi nosso primeiro aninho, a gente comemorou e eu sempre tive esse cuidado de comemorar as vitórias. Cada conquista minha eu comemoro. Todo ano tem um evento, Tem um né? evento, Já tem uma teve comemoração. Esse ano a gente vai ter agora. Programar, né? Está programado. Mas tudo que a gente faz, toda conquista a gente comemora. Isso motiva a gente a fazer mais. Sim. Que time é esse aí? Esse foi a turma que ganhou o concurso nacional de empreendedorismo e representou o Brasil na Nigéria. Que é o que você falava ainda há pouco, né? Esse grupo aí representou o Brasil na Nigéria. São algumas imagens, na verdade, porque são muitas. Imagina você resumir 18 anos de história e 28 anos do magistério da educação, dedicados à educação, em 30 minutos. Né? Não dá. Um fato curioso é que, sim, se você tem esse tempo dedicado à educação e uma escola assim, você deve ter visto muita gente surgir e sair de cena, no mercado, na área. Né? Você deve ter visto professores brilhantes desistirem, escolas que apontaram para um rumo, terminaram desistindo e vocês persistiram. Qual é o segredo disso? Olha, o segredo de qualquer sucesso, eu acho que é disciplina. O que acontece é que muita gente, às vezes, não sabe, até começa bem, mas se perde quando aparece uma fama ou quando o nome está em evidência e acaba aqui se perdendo por situações variadas. O certo é que eu creio que qualquer sucesso, Maia, ele parte pela disciplina. E a gente tem tido esse cuidado de ter uma disciplina pessoal e com a escola. O CPI não cresceu à toa. A gente não cresce nesse mercado sem um resultado, sem uma qualidade. Esse mercado que a gente viveu é muito competitivo, ele é muito seleto. Ninguém engana consumidor hoje em dia. Então, se o CPI cresceu, é porque com certeza ele tem o que mostrar, ele tem resultado. E a gente vem de uma história muito humilde. Para chegar onde a gente chegou, você pode ter certeza. Você abriu mão de muita coisa, de patrimônio, tudo. De tempo, de horas de sono. Eu me dediquei à escola. Se você quer, eu sei que eu errei, porque a gente não deve fazer o que eu fiz. Mas eu me apaixonei. De dedicação exclusiva? Eu me apaixonei muito pelo projeto CPI e me dediquei ao CPI de uma maneira muito envolvida. Do que exatamente você se arrepende? Eu não tive vida social praticamente. Eu não tive vida afetiva praticamente. E você já tem? Eu quero ter, preciso ter. Ainda não tem depois de 28 preciso ter, anos. devo ter. Você não tem hora livre? Não, eu me dedico ao CPI de 7 da manhã a 8, 10 da noite. Aí depois dorme. Depois caio, durmo. Então não tem tempo para um cineminha, para uma viagem, eu para um errei. livro. Eu errei nesse sentido. Achei que é preciso que você tenha um equilíbrio de suas atitudes. Eu não tive. Eu dediquei muito a minha vida ao CPI, não sou arrependido disso. Porque o CPI hoje o arrependimento não é esse, né? É uma paixão que eu tenho, é consequência natural de qualquer trabalho envolvido e apaixonado. A gente sempre pergunta aqui, falando nisso, qual o melhor conselho que os nossos convidados receberam? Você tem um conselho, por exemplo, eu entrevistei outro dia o presidente da OAB, Dr. William Guimarães, ele disse que o melhor conselho foi do professor Marcílio, já que a gente está falando de educação. O professor Marcílio chegou para ele e disse, num momento em que ele era um garoto, tinha 12, 13 anos, e disse, num momento da escola que estava todo mundo reunido, e ele defendendo a ideia dele, ele disse, seja advogado. Ele profetizou, na verdade, né? Não foi bem um conselho. Não, se fosse para lembrar um conselho, eu tive uma conversa amistosa com meu pai, quando ele conversava com uns moradores lá do interior. Ele contava umas histórias e eu fui fazer uma piada com ele, se ele agradava ficar contando aqueles fatos.
E ele disse, olha, rapaz, o meu consumidor, a pessoa que me sustenta, eu trato bem. Então, um dos conselhos que eu trago, se eu tiro a mensagem disso, é que você precisa atender e tratar bem quem consome você. Então, eu preciso tratar bem quem me consome. Eu preciso agradar quem me consome. Afinal de contas, se eu não tivesse cuidado de ter uma aproximação, tratar bem, um respeito, ele é muito volátil. Existem opções múltiplas de escola de Teresina. Se a gente está onde está, é porque tem uma coisa que ele gosta. E um dos motivos que eu posso te garantir é o tratamento que ele tem dentro da escola, é o respeito que o aluno tem dentro da escola. Talvez seja um dos fatores que justifica tanto sucesso. O seu pai ainda mora em União? É da roça, de União. Você chegou a trabalhar com ele na roça? Cheguei. Nossa, que interessante. O sonho meu era... Eram quantos irmãos? São quantos? Nós somos irmãos? 6 irmãos. E todos trabalharam na roça, não? Não, eu sou o único homem e 5 mulheres. As mulheres ficavam em casa ajudando a Ficava mãe. em casa. Eu vim para a cidade e aí eu vim para fazer escola técnica, daí o curso de eletrotécnica. Depois eu fiz letras e fui trazendo todos para trabalhar, para morar em Teresina. E muitos trabalham comigo hoje, outros se casaram, mas tudo começou lá no interior. Tanto que o sonho meu, quando eu era criança, era ser vaqueiro. Ser vaqueiro? Ser vaqueiro. E você desistiu disso em que Não, momento do teu caminho? Porque você sempre tem uma referência quando criança. A minha era meu pai. Então, como ele é vaqueiro e da roça, eu achava aquilo bonito. E aí você começou a estudar com quantos anos? Exatamente, eu acho que 7 anos. Com 7 anos. Olha que diferença de hoje, né? É. Né? E você dentro de uma outra realidade, é claro, um pouco mais atrasado do por conta da interior, realidade. tal, escola pública. E até mais ou menos que idade você cultivou o sonho de se tornar vaqueiro? Não, quando a gente fica rapazinho, né? Eu vim embora, vim estudar aqui na capital, na cidade. E aí eu fiz eletrotécnica, não tinha nenhuma paixão, nenhum sentimento por isso. Depois eu fiz letras, passei. Havia um teste no colégio chamado Andrés, e eu passei nesse teste, fui dar aula, e aí daí nasceu o encanto. Depois eu fiz direito, depois eu fiz gestão de empresa, enfim, eu fiz vários cursos. Mas se você quer saber com o qual me identifico, eu te digo, é com letras. Nem precisa dizer. Bom, com tantas histórias que a gente dividiu aqui, professor Gilson, muito obrigada por estar no Falando Nisso. O Falando Nisso tem essa intenção, de dividir ideias, projetos, né, iniciativas, histórias de vida com você. Só lembrando que nós exibimos sempre o nosso programa inédito todo domingo às 11 horas da noite e toda segunda uma reapresentação às 10h45 também da noite. Se você quiser mandar sugestões para a gente de convidado, falandonisso@meionorte.com. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Muito obrigada, professor. Tchau. Obrigado.